Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, o seu professor de ciências. Eu vou falar com você hoje sobre taxonomia. Essa é a terceira parte de taxonomia, que basicamente tratamos da classificação dos seres vivos. Este assunto é voltado para você, aluno do 7º ano do ensino fundamental. Quais são os principais objetivos desta aula, então? Permitir que você, aluno, possa conhecer alguns critérios utilizados para o agrupamento dos seres vivos e permitir que você possa também compreender os diferentes modos de reprodução e de sustentação dos seres vivos. Então, hoje, do ponto de vista de classificação dos seres vivos, nós vamos estudar principalmente esses dois pontos, que são os modos de reprodução dos seres vivos e modo de sustentação dos seres vivos. Vamos ver como essas características ajudam a separar grupos, a classificar grupos de seres vivos. Então, nós vamos trabalhar com essas características que nós vamos chamar de critérios de classificação. Nós já estudamos em outras aulas alguns critérios de classificação, por exemplo, a forma de obtenção de oxigênio, respiração. Nós vimos que a classificação usa critérios também como a forma estrutural de um corpo, né? Se um animal tem asas, se ele não tem. E esses critérios são utilizados para separarmos vários grupos. E hoje, então, destaque aí para modos de reprodução e modos de sustentação. Só pensando aqui que quando eu falo em sustentação, eu estou falando de sustentação corpórea, da base estrutural que mantém aquele formato daquele corpo, que sustenta aquele corpo. Vamos começar então com modos de reprodução. Bom, a reprodução é um processo fundamental para garantir a continuidade das espécies. E ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer da forma sexuada ou assexuada. Então, nós temos a reprodução e duas formas básicas pelas quais ela pode ocorrer, pela forma sexuada ou assexuada. Ainda continuando com este tópico. Vários organismos, vão realizar os dois tipos de reprodução, tanto sexuada quanto assexuada. E organismos que são capazes de realizar esses dois modos de reprodução, eles fazem o que nós chamamos de alternância de gerações. Isso é muito comum em plantas. Então, na reprodução de plantas, você tem uma fase que tem uma parte da reprodução que é sexuada e uma parte que é assexuada. Mas vamos entender o que é isso, o que é reprodução sexuada, o que é reprodução assexuada e ver alguns exemplos. Reprodução sexuada. Bom, na reprodução sexuada, nós vamos ter uma união de gametas, gametas masculinos com gametas femininos, por assim dizer. E essa mistura de material genético do gameta masculino com o gameta feminino vão gerar o que nós chamamos de zigoto no nosso caso. Mas existe também um outro tipo de reprodução sexuada que ocorre nas bactérias, que é a conjugação bacteriana. Nós vamos ver isso em detalhes agorinha mesmo. Conjugação bacteriana. Vou dar destaque aqui para a conjugação, porque a reprodução sexuada, quando nós temos a mistura do gameta feminino e masculino, quando pensamos nos animais, no caso dos seres humanos, pensamos nos espermatozoides, que é o gameta masculino, e o óvulo, que é o gameta feminino, e a união destes dois vai formar uma célula chamada zigoto, né? E esse zigoto, ele vai se desenvolver num embrião e vai dar origem depois ao feto, e aí nós teremos o organismo formado. Já a conjugação bacteriana, eu estou dando destaque aqui porque ela é um processo bem diferente, um pouco mais fora do nosso cotidiano. O que é a conjugação bacteriana? Seria a passagem de DNA de uma célula doadora, ou seja, um DNA de uma célula que vai doar esse DNA, para uma célula que vai ser a receptora, que vai receber esse DNA por uma ponte citoplasmática. Eu vou mostrar aqui, ó, acompanhando essa figura aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Então, aqui
nós temos aqui, essa parte aqui, ó, é a ponte. É uma ponte que vai ligar o interior de uma bactéria com outra. E aqui nós temos um material genético aqui nessa bactéria, que não tem na outra. Vamos ver aqui. Então, essa bactéria aqui tem esse material genético. Aí, através dessa ponte aqui, o material genético, veja bem na outra parte aqui da figura, ele vai ser passado para outra bactéria. Repare aqui na última figura que agora as duas bactérias têm esse material genético. Isso é o que nós chamamos de conjugação bacteriana, ok? Bom, bola para frente. Ainda falando de reprodução sexuada, mas agora eu vou falar um pouco, pensando aqui em organismos, e vou dar exemplo de animais. Existem dois tipos de organismos que fazem reprodução sexuada. Existem os organismos dioicos, vem de dois, né? Dioicos são aqueles que apresentam sexos separados. Então, esse de dois é porque você precisa de um sexo masculino e um sexo feminino daqueles organismos, daquela espécie, para que haja uma reprodução sexuada e a junção dos gametas. E existem os monóicos, mono de um. Os monóicos são aqueles que possuem os dois sexos. Consequentemente, produzem os dois tipos de gametas e é muito comum um termo para monóicos chamá-los de hermafroditas. Isso é o caso das minhocas, por exemplo. As minhocas, elas são animais hermafroditas porque elas são capazes de produzir tanto o gameta masculino quanto o feminino. E não se assuste, mas os escorpiões, muitos escorpiões também podem fazer isso, e é por isso que os escorpiões têm crescido aí a quantidade de escorpiões nos esgotos das grandes cidades a cada ano que passa, porque não precisa de um macho, vamos dizer assim. Existem escorpiões capazes de fazer esse processo aí. Ok, então reprodução sexuada é isso, existe aí uma interação aí de um gameta masculino com um gameta feminino. Esse gameta ele pode vir de organismos diferentes, de um macho e de uma fêmea, ou pode ter um organismo monóico que ele mesmo produz os dois gametas. Vamos falar agora de reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, então, não vai ocorrer união de gametas, nem mistura de material genético, por consequência. Assim, os descendentes são geneticamente iguais aos organismos que lhes deram origem. A reprodução assexuada ela não é interessante porque ela não cria o que nós chamamos de variabilidade genética. Quando você tem reprodução sexuada, você mistura você faz uma mistura genética, vamos dizer assim, né? Você tem o DNA presente no gameta masculino, o DNA presente no feminino, e essa junção vai criar uma variação, uma variabilidade, porque você está fazendo uma mistura. Já no caso da reprodução assexuada, não existe essa mistura, então a variabilidade genética ela é muito baixa, só ocorre através de mutações e outros mecanismos aí que são mais complexos do ponto de vista de acontecer com maior frequência. Então, esse tipo de reprodução assexuada, que é comum em bactérias principalmente, é comum também aí em protozoários, em vários organismos, esse tipo de reprodução não cria variabilidade, então vai sempre criar indivíduos idênticos. Então, aquela célula-mãe que se dividir em duas vai dar origem a uma célula que é igualzinho a ela geneticamente falando. Não há, então, variabilidade. Vamos ver aí alguns tipos aí de reprodução assexuada, que também é muito importante para a gente classificar alguns grupos de organismos vivos. Então, nós temos a divisão binária. O que é isso? A divisão binária ela ocorre quando uma célula é dividida em duas. Isso vai ocorrer por um processo de mitose, né? Lembrando que a mitose, uma célula-mãe vai gerar duas células filhas, e esses descendentes, então, serão idênticos àquela célula-mãe. Está aqui o exemplo aqui das bactérias. Vou usar aqui, mais uma vez, o amarelo. Vou usar o amarelo tá ótimo. Então, aqui nós temos uma bactéria. Repare aqui que o DNA dela aqui, ó, tem um DNA.
esse DNA se duplica, é duplicado, porque para você gerar 2 células novas, você precisa do dobro de DNA, não é verdade? E aí, essa célula aqui começa a se dividir e aqui nós temos 2 células filhas. Repare que essas células filhas, elas são idênticas à célula mãe e têm exatamente o mesmo DNA, ou seja, o código genético das células filhas é idêntico ao código genético da célula que gerou essas células filhas. Outro tipo de reprodução assexuada, o brotamento. O organismo ele vai formar brotos na sua superfície e esses brotos vão se desenvolver formando outros indivíduos. E esses brotos eles podem se separar desse organismo se desenvolver depois sozinho, ou ele pode continuar grudado naquele organismo. Nós temos aqui exemplo aqui, ó, tem aqui já escrito aqui um broto de uma esponja do mar. Aqui essa esponja do mar é essa amarela aqui. Você vê a seta amarela apontando para ela. Tá bem aqui, ó, é um broto. Ou seja, ela brotou como se fosse um galho de uma árvore, né? Mas, por favor, isso é só uma comparação, só para você pensar como que isso aqui está acontecendo. E esse broto, então, vai gerar um novo organismo. Pode até se desprender desse aqui, ó, e essa esponja, então, crescer aqui, cair no solo ali do mar, ali, né, no fundo do mar, e crescer separadamente ali. Nós chamamos isso, então, de brotamento. Mais um tipo de reprodução assexuada. Neste processo, então, são formadas células reprodutoras denominadas esporos, por isso o nome de esporulação. Então, a esporulação forma esporos, e esses esporos vão ser liberados e vão germinar quando encontrarem um ambiente favorável. A esporulação é comum numa das fases de reprodução das plantas. Como eu disse, as plantas elas têm alternância de gerações, elas têm uma parte da reprodução que é sexuada e uma parte assexuada. Então, repare aqui numa fotografia de uma samambaia, é muito comum a gente ver esses esporos aí, ó, no fundinho da samambaia. Olha aqui que monte de esporo, ó. Um monte de esporo amarelinho. Esses esporos, então, eles vão ser liberados, no caso, eles vão cair ali no solo, e se o solo tiver condições adequadas, esses esporos eles vão se desenvolver. Então, é isso que nós chamamos de esporulação. Tem mais. Fragmentação, outro tipo de reprodução assexuada. Eu quero que você perceba aqui, ó, que cada tipo de reprodução aqui diferenciada é característica de alguns organismos. Então, você consegue ver, então, que você, através do tipo de reprodução, você consegue identificar certas classes de organismos. Veja essa aqui, por exemplo, fragmentação. É um tipo de reprodução onde um novo organismo vai se formar a partir do fragmento de outro. E o melhor exemplo de todos é a planária. Esse processo aqui da planária, ele pode acontecer naturalmente, a planária se divide, e já foi testado em laboratório. Você pode simplesmente cortar a planária, você pega uma planária e corta ela em pedaços, pode ser quantos você quiser, mas aqui você cortou aqui em 3 pedaços, e cada pedaço da planária aqui, ó, cada um deles vai gerar um organismo novo. Esse processo de reprodução, então, é chamado de fragmentação, também é um tipo de reprodução assexuada. Maravilha, já falamos aí, então, das formas de reprodução sexuada e assexuada. Agora vamos falar de modo de sustentação. Eu vou focar aqui em modo de sustentação, dando o exemplo do grande grupo de animais, tá? Então, agora eu não vou falar de bactéria, não vou falar de fungo, não vou falar de protozoário, eu vou focar aqui nos animais onde esse modo é usado, pelo menos para nós classificarmos e usarmos de forma didática para o entendimento do aluno. O modo de sustentação tem a ver com a estrutura que sustenta aquele organismo, aquele corpo. Podemos separar os animais, por exemplo, em vertebrados e invertebrados, mas essa divisão é apenas artificial. Ela não tem um valor taxonômico, mas ela é muito utilizada na prática didática
para entendermos invertebrados e vertebrados. O que seria isso? Invertebrados, animais que não têm vértebras. Vertebrados, animais que têm vértebras. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Vamos aqui para os invertebrados. Temos aqui, por exemplo, a figura aqui de um caramujo. Bom, o que o caramujo tem de diferente de um pássaro? Além de várias características, asas, entre outras coisas, esse animal aqui ele não tem coluna vertebral. Ele é um invertebrado. Os invertebrados, no desenvolvimento embrionário deles, quando eles estão se desenvolvendo, formando o organismo, não vai haver a formação da coluna vertebral, é a principal característica. Então, existe um grande grupo de organismos que são chamados de invertebrados. É um grupo que a gente costuma separar na classificação dos seres vivos, principalmente do ponto de vista didático. E os vertebrados, que obviamente, se os invertebrados não têm coluna vertebral, esses representantes então vão possuir um esqueleto ósseo ou cartilaginoso, tá? Existem membros que têm esqueleto cartilaginoso, é o caso dos tubarões, por exemplo, que não tem um esqueleto ósseo, tem um esqueleto cartilaginoso. E esse esqueleto ele é composto por um eixo principal, que vai ser um crânio e uma coluna vertebral. No nosso caso, né, o crânio aqui na cabeça e a coluna vertebral que segue aqui no meio das nossas costas. E aqui nós temos aqui uma figura com vários exemplos, né? Tartarugas, peixes, pássaros, répteis, os mamíferos aqui, que são a baleia, o ser humano, enfim. Nós temos aqui roedores também, vários exemplos do que nós chamamos de vertebrados. Lembrando então que o principal que nós vimos hoje foi a classificação dos seres vivos, principalmente vimos aqui hoje o modo de reprodução. Vimos o modo de reprodução sexuada e vimos o modo de reprodução assexuada. Vimos também que no modo de reprodução assexuada nós temos muitas divisões binárias, temos fragmentação, esporulação, brotamento, são formas de reprodução que nos ajudam a classificar esses seres vivos. E aí, além do modo de reprodução, nós vimos aqui também o modo de sustentação. Eu dei destaque aqui para dizer que o modo de sustentação ele não tem tanto valor taxonômico, porque essa classificação de invertebrados e vertebrados é uma classificação que nós fizemos artificialmente para facilitar a discussão e o entendimento desses grupos. Mas vale a pena lembrar que os vertebrados eles pertencem a um grande grupo chamado vertebrata, então não é completamente fora da classificação científica, tá? Existe um grupo vertebrata mesmo, e esse grupo vertebrata inclui todos os animais com vértebras e crânio. E aí, eu espero que tenha ficado claro para você que tudo que a gente viu até agora, em taxonomia 1, 2 e 3, nós estamos falando de classificação de seres vivos basicamente, de organização de seres vivos em classes, de acordo com características como respiração, modo de obtenção de alimento, e hoje nós vimos modo de reprodução e mesmo o modo de sustentação, são várias características que nos ajudam a classificar seres vivos, o que é bastante importante para que nós possamos compreender o habitat desses seres vivos, compreender se aquele ser vivo ele pode ser útil na medicina, se ele pode ser útil na fabricação de remédios, o quão eles são importantes na manutenção do ambiente e na manutenção do planeta Terra tal como ele é. Enfim, era isso que eu queria falar com vocês. Aqui estão algumas referências bibliográficas, caso você tenha interesse em saber mais sobre o assunto. E é isso. No mais, eu desejo a vocês bons estudos.